Lá em Ribeirão Preto, eu estou treinando a igreja para ser uma igreja pentecostal. Estou treinando para ser pentecostal. Porque as pessoas pensam que ser pentecostal é fazer parte de uma denominação. Não é. Não é isso. Na verdade, ser pentecostal é fazer parte de uma experiência. Uma experiência que aconteceu no dia do Pentecoste, naquele cenáculo lá em Jerusalém. Nós colocamos o nome de pentecostal devido à época que aconteceu, na festa do Pentecoste. O Espírito Santo veio sobre a igreja. Aquelas 120 pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. É uma experiência. Quem quer ter essa experiência com Jesus? Então dá um glória a Deus bem forte, deixa eu ver. Amém, aleluia. Vai melhorar no final, aleluia, louvado seja Jesus. Isaías 45, versículo 2 e 3 diz assim: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Olha, aplanar as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus de novo, só por causa dessa palavra. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Amado, Deus tem tesouros e riquezas para nós, coisas extraordinárias. Por exemplo, o seu casamento restaurado é um tesouro. Amém? A sua família vivendo em harmonia e em felicidade é um tesouro. A sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual é um tesouro. A sua prosperidade, o seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa prosperando e dando a você dignidade de vida é um tesouro. O seu ministério em Deus é um tesouro. Amém, amados? São coisas preciosas e Deus quer entregar nesses dias, enriquecer nesses dias a sua igreja. A sua igreja. Mas infelizmente nós sabemos que em muitos casos, em muitas vezes, esses tesouros não estão em nossas mãos. E nós precisamos uma estratégia de Deus, uma direção de Deus, uma revelação da palavra de Deus para para descobrir esses tesouros. Às vezes esse tesouro, em muitos casos, estão na mão dos inimigos. O Senhor Jesus, ali no Evangelho de Lucas capítulo 11, ele diz assim: o valente bem armado guarda a sua casa com confiança. Em segurança estão todos os seus bens. Mas sobrevindo um mais valente do que ele, vence-o, tira a sua armadura em quem ele confiava e reparte os seus despojos. O valente aqui, amado, é o diabo que em muitos casos está retendo tesouros que de fato pertencem a você. O valente aqui, ele confia. O diabo é um ser de confiança. Ele confia que as estratégias que ele tem, ele confia que os argumentos que ele tem vai impedir você de descobrir os tesouros que pertencem a você. Mas sobrevindo o mais valente. Quem que é mais valente que o diabo, gente? Quem que é mais valente que o diabo?
sobrevindo mais valente do que ele, Jesus, derrota ele, foi derrotado lá na cruz. Amém, amado? Ou seja, Jesus já derrotou o diabo. Todas as bênçãos, todas as promessas, todos os tesouros, todas as riquezas prometidas na palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, pertence a nós, está à nossa disposição. O valente, o sobrevivido mais valente, que vence ele, tira, despoja e entrega à igreja. Nós precisamos descobrir a força que nós temos. O Senhor Jesus, na verdade o apóstolo João, na sua primeira carta 4:4, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e já o venceste, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Dentro de você está aquele que é maior, que tem poder para vencer e para derrotar o inimigo. Amém, queridos? E eu quero esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajudar você a tomar posse disso, em fé, a descobrir na palavra de Deus, estratégia de Deus, para tirar os tesouros da mão do inimigo e trazer para sua família. Você vê sua família restaurada. Aleluia. Quem quer a família restaurada aqui? Diz glória a Deus. Fala assim: eu quero a minha família restaurada em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha casa vivendo em harmonia em nome do Senhor Jesus Cristo. Os meus filhos servindo ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu pai e a minha mãe servindo ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero a minha vida emocional. Gente, como as pessoas hoje estão precisando de restauração na vida emocional. Quantas pessoas hoje estão dependendo de remédio, dependendo de ajuda de terapeuta para viver bem. E na palavra de Deus há recurso necessário para fazer você viver em harmonia emocional, em saúde emocional. Quem quer isso, dá glória a Deus. É tesouro que Deus quer entregar nas suas mãos. E eu quero hoje compartilhar com vocês algumas coisas na palavra que vai ajudar você a compreender, a tomar passos práticos para vencer o inimigo e tirar da mão dele aquilo que te pertence, aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Eu vou usar um texto, talvez esteja conhecido aqui da maioria, um texto do livro de Josué, quando Josué tomou a cidade de Jericó. Só para contextualizá-lo, a Jericó era a primeira cidade que estava entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu para o seu povo que daria ao seu povo uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, a terra da bênção. Deus prometeu para o seu povo quando tirou o seu povo do Egito. Mas a primeira cidade que estava como obstáculo para o povo de Deus era uma cidade chamada Jericó. Uma cidade que tinha uma muralha gigante. Uma muralha, acho que maior do que esse palco aqui, a largura dela, porque a Bíblia diz que passavam 2 carros emparelhados. Carros de cavalo, logicamente, né, gente? Emparelhados. E aquela cidade se gabava da sua fortaleza. E Josué um dia orando, buscando a Deus sozinho, o Senhor apareceu a ele, o anjo do Senhor, uma teofonia, quando o próprio Senhor aparece, e falou com Josué: Josué, te entreguei nas mãos a Jericó, e tudo o que ela tem, os seus tesouros. Havia tesouros naquela cidade. E Deus deu a Josué ali uma estratégia nada ortodoxa, uma estratégia nada comum. Ele diz que os sacerdotes iam tocando trombeta e outros levando a arca, e o povo marchando, e deveriam rodear aquela cidade. Uma cidade que tinha, segundo as pesquisas que eu fiz, ela tinha 4.078 metros, ou seja, 4 quilômetros de largura. Então, para rodear mais ou menos 5, 6 quilômetros, porque tinha que ter certa distância. Todo dia tinha que rodear aquela cidade. Tem historiador que diz que era 12 quilômetros que tinham que rodear. Todo dia. E no 7º dia, eles iam rodear 7 vezes.
E na 7ª vez, no 7º dia, eles iam gritar e aquela muralha ia cair. Amado, Deus fala certas coisas que para nós é como que fossem coisas absurdas, incompreensíveis pela nossa mente intelectual, pela nossa razão humana. Porque justamente Deus quer quebrar esses padrões de razão humana, para que Ele possa operar com o seu poder sobrenatural na nossa vida. E amado, tem coisas que nós só vamos alcançar quando nós entendemos o poder sobrenatural de Deus. Você está entendendo? 7 vezes, 7 dias, era como se fosse um ato profético. Eu gosto de ato profético, o Lúcio sabe disso. O Lúcio já participou comigo de vários atos proféticos lá em Ribeirão Preto. Uma vez nós, não sei se você lembra disso, nós consagramos 250 litros de óleo. Pensa. E eu falei assim, nós vamos consagrar a cidade. Aí fica todo maluco comigo, pastor, mas como que nós vamos consagrar a cidade? Nós vamos fazer o carro óleo. Pegamos vários carros, pegamos a garrafa PET, fizemos um furinho nela, amarrava atrás do carro e saiu cada um para um lugar. E foi ungindo todas as ruas de Ribeirão Preto. Eu lembro que lá na Avenida Saudade tinha várias casas de jogatinas lá. E eu ia de madrugada e ungia todas aquelas casas, vai fechar em nome de Jesus, e fechou todas. Amado, eu rodeei Ribeirão Preto de avião, dei 7 voltas de avião, orando em cima de Ribeirão Preto. Eu estabeleci 7 marcos, nós fincamos em todas as entradas, está lá até hoje. Às vezes as coisas estão acontecendo hoje nós fazemos 4 cultos lotados, lá gente se convertendo, e já estamos com 4 igrejas na cidade. E por que está acontecendo isso, amado? Às vezes são coisas que você plantou lá atrás, atos de fé que você praticou, que você fez, que agora que você está colhendo os frutos. Você está entendendo? E Josué precisou fazer isso. E Deus falou para Josué, Josué tem tesouro nessa cidade. O primeiro tesouro que tinha naquela cidade, amado, era tesouro mesmo, era o ouro, prata e bronze. E Deus falou para Josué assim, ó, você vai tomar o ouro, a prata e o bronze, a mim me pertence. Por quê, amado? Tudo na Bíblia tem sentido, sabia? Tudo na Bíblia tem sentido. O povo ia entrar na terra da promessa. Eles iam ter que vencer outras cidades, outras nações, para tomar toda aquela região que Deus prometeu para eles. Então eles iam precisar de recursos. Eles iam precisar de recursos para tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele. Deus sempre vai na frente e providencia os recursos. Deus fez isso quando eles saíram do Egito, deu recursos, saqueia o Egito. Eles não davam para vocês prata, eles ficaram 40 anos rodeando e, amado, precisaram de recursos. Deus deu recurso para Jesus e para o Egito, quando ele precisou escapar de Herodes, da matança das crianças. Deu recurso, mandou lá os magos do Oriente levar ouro, incenso e mirra. Recurso, Jesus tinha dinheiro para viajar, Maria e José para viajar. Deus sempre vai dar recurso para a obra dele. Por isso você precisa confiar na obra de Jesus. Eu confio muito que cada visão que nós temos, já temos os recursos necessários para ela. Porque Deus traz os recursos. Lá tem tesouro que pertence a você, Josué. O segundo tesouro que tinha lá, amado, era Raabe, a ex-prostituta. Raabe foi uma mulher muito inteligente. Eu penso que Raabe simboliza ali a igreja. Homens e mulheres que se converterão ao Senhor Jesus Cristo, que serão tirados das trevas e transportados para a maravilhosa luz. Raabe, quando os espias que Josué enviou para espiar a cidade, os espias foram descobertos e precisaram se esconder, e se escondeu na casa de Raabe. Raabe escondeu eles, correu risco. Mas por que ela fez isso? Ela falou assim, eu sei que o Deus de vocês vai na frente de vocês, e nada impedirá vocês de tomar essa cidade. E quando vocês tomarem essa cidade, lembre-se de mim e da minha casa. Uau, que tesouro!
A sua família é um grande tesouro. Tem muita gente aqui que a sua família ainda não está aqui, mas ela já é um tesouro para Deus. E um dia ela vai estar aqui servindo ao Senhor. Quem pode aplaudir Jesus, dá glória a Deus. Tesouro. Quando a cidade caiu, milagrosamente, a única casa que não caiu foi de Raabe. Ela ficou de pé e foi resgatada, porque era tesouro para Deus. E aí Deus estabelece então para Josué 7 princípios que eu quero compartilhar com vocês rapidamente esta noite. Amém, amado? É uma noite que você tem toda para Jesus Cristo, glória a Deus. Quem pode falar obrigado, Jesus? Amém? Tem gente lá fora pulando até de madrugada. Nós vamos pular aqui até o raiar do dia. Quem pode dizer glória a Deus? Eu deixo vocês pulando e vou dormir. Eu creio, amado, que cada volta que Josué deu com seu povo em volta de Jericó era um ato profético, mas na verdade estabelecendo também um princípio para nós. A primeira volta que eu entendo aqui era a visão espiritual. Nós precisamos entender que a igreja ela é sobrenatural. A igreja é mística. A igreja tem, na igreja, mano, precisa acontecer coisas sobrenaturais, cura, milagres, batismo no Espírito Santo. Um cara que nunca falou em língua, de repente começa a falar língua. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Eu lembro quando eu falei línguas estranhas, amado. Olha só, eu falei línguas estranhas há 40 anos atrás, numa época que isso não era muito divulgado. O meu pastor, que já faleceu, mas naquela época ele era jovem. Gente, eu estou ficando velho. Ele era jovem. Ele começou a ensinar sobre batismo do Espírito Santo, mas ninguém na igreja ainda falava em línguas. Ninguém. Eu lembro que eu tinha um culto na minha casa. Era eu, minha esposa e mais um casal de amigos. Eu estava lá sentado, nós estávamos na olha, o pastor pregou isso aqui domingo. Não, vamos orar? Eu comecei a orar, de repente comecei e comecei a falar línguas. E eu fiquei olhando para minha esposa assim: o que está acontecendo comigo? Porque eu nunca tinha visto ninguém falar em línguas. Eu descobri o que é falar em línguas comigo mesmo. Visão das coisas espirituais. Você precisa enxergar o mundo espiritual. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, conta a experiência de Eliseu. Eliseu tem uma experiência extraordinária. Na verdade, Eliseu tinha visão do mundo espiritual. E certa vez Eliseu estava fugindo do rei da Síria. Ele se escondeu numa cidade chamada Dotã, uma pequena cidade. O rei da Síria estava procurando Eliseu. Era o homem mais procurado do planeta naquele época, amado. Não tinha uma pessoa mais procurada do que Eliseu, porque ele descobria todos os segredos do rei da Síria, que era o império da época. E ele colocou um exército inteiro para procurar Eliseu. E acharam, sempre tem um dedo duro, né? Contaram que Eliseu estava em Dotã. Cercaram a cidade de Dotã. Eliseu sempre andava com um moço. O moço era como se fosse um discípulo. E um dia o moço de Eliseu levantou cedo, olhou e viu todo o exército da Síria acampado em volta daquela cidade. Ele correu, Eliseu estava dormindo. Eliseu, acorda! Porque está um exército contra nós e agora não temos como escapar. Acho que Eliseu deu aquela espreguiçada, né? Rapaz, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Uau! Mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Ou seja, o rapaz ficou maluco, né? Como pode?
Só está eu e você aqui, lá tem um exército. E aí Eliseu ora, e o céu é descortinado, e ele tem a visão espiritual, e vê um exército celestial em volta de Eliseu, homens armados de fogo nas mãos. Amado, existe um mundo espiritual, e é o mundo espiritual que determina aquilo que acontece natural. Quando nós estamos, amado, quando nós estamos em sintonia com o espiritual, aquela oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. A vontade do céu vai ser revelada na terra, a vontade do céu vai acontecer na terra, quando a nossa visão espiritual ser esclarecida na palavra de Deus. Você precisa enxergar as coisas de maneira espiritual, porque você primeiramente é um ser espiritual. Às vezes nós estamos tão ligados na terra que esquecemos que de fato nós somos do céu. Quem é do céu aqui? Dá glória a Deus. Você é do céu, cara. Segundo princípio, humildade para reconhecer que as coisas não são do seu jeito, mas do jeito de Deus. Uau! Essa submissão que necessita de nós humildade é determinante para você acessar os tesouros de Deus. Humildade. A Bíblia também conta mais um episódio de Eliseu, agora no capítulo 5. Naamã, um sírio, comandante dos mais importantes da Síria, um homem proeminente, um homem importante, mas a Bíblia diz, porém, leproso. Foi levado uma menina de Israel, de Samaria, na verdade, Samaria, para a Síria, para servir de escrava para Naamã. Essa menina, que eu creio que era uma evangelista, ela chega para Naamã e fala para Naamã assim: Naamã, se você fosse na minha terra, lá tem um profeta que oraria por você, ele te curaria da sua lepra. Naamã ficou cheio de esperança, ele vai curar da minha lepra? Vai! Então ele foi lá, conversou com o rei deu carta para ele, deu recurso para ele, e ele viajou até Samaria para encontrar esse tal homem. Recortando a história, ele encontrou tal homem, Eliseu. Eliseu nem quis ver a cara de Naamã, porque, amado, Deus sabe como é o seu coração. Eliseu disse para Naamã assim: olha, vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado da sua lepra. Era a receita que Eliseu deu para Naamã. Vai lá, mergulha 7 vezes. Naamã falou assim: lá em Damasco tem rios mais limpos do que esse, um tal de Farfar, não sei o que. Amado, eu entrei no Rio Jordão. O Rio Jordão é limpo. Quem já foi, mergulhou no Rio Jordão aqui? É limpo. Acho que vou programar uma excursão para ir para Israel aqui, Luz. Quem quer ir para Israel? Deixa eu ver. Agora ninguém, né? Mas é limpo. Sabe o que Naamã falou? Eu não vou. Sabe por que Naamã não queria ir, amado? Porque para mergulhar no rio, ele teria que mostrar a sua lepra. Esse é o problema da humildade. Nós não queremos mostrar a nossa lepra. Queremos esconder. Deus sabe. Ele ia embora leproso, sem a cura, porque não queria mostrar, não tinha humildade para mostrar aonde era o seu problema. Você quer acessar os tesouros de Deus na sua vida? Humildade para reconhecer qual área da sua vida precisa ser tratada. Você está entendendo?
sorte de Naamã é que tinha um rapaz lá que falou: mas meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, você não daria? Se ele tivesse pedido aí para você 6 milhões de dólares, você não daria? Daria. Então, mergulha lá, cara, o que custa? Naamã tira a sua roupa, e todos viram a sua lepra. Ele mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nada aconteceu. 5 vezes, e nada aconteceu. 6 vezes. Amado, como que nós precisamos ser quebrados por Deus? Quanto mais você é quebrado, mais Deus vai usar a sua vida. Quanto mais você é quebrado, mais Deus vai abençoar você. Na 7ª vez, ele mergulhou e saiu, e a sua pele era como de um bebê. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! A terceira coisa, obediência. Fala comigo, obediência. Obediência é fazer conforme Deus orienta, não conforme você aceita. Entendeu? Porque se você fazer do seu jeito, não é obediência, é conveniência. Você está entendendo? Obediência. Como que nós estamos tratando, amados? Não adianta. Eu me surpreendo com Moisés. A Bíblia fala assim: e Moisés fez tudo conforme Deus mostrou para ele lá no monte. Amado, sabe quantas vezes Moisés obedeceu a Deus conforme Deus mostrou? 62 vezes. Nas 62 vezes Moisés não questionou nenhuma vez. Ele não entendia por quê, mas ele obedeceu. E obedecer é isso, mesmo que você não entenda por quê, mas você obedece. Acessar os tesouros de Deus, amados, são para os obedientes. Por quê? Porque a pessoa que não entende o que é obedecer a Deus, ela não pode ter os tesouros de Deus, porque não vai saber o que fazer com ele. Na verdade, é igual dar uma faca na mão de uma criança, não sabe usar. Mas quando você se dispõe, eu quero aprender a andar em obediência, os tesouros começam a aparecer na sua vida. Amém? A quarta coisa, perseverança e fé. Sabe, amados, no capítulo 3 fala de quando Josué foi atravessar capítulo 3 do livro de Josué, né? Foi atravessar o rio Jordão. Eu fico impressionado, porque é o seguinte, porque fé é sempre dar o primeiro passo. Fé, o apóstolo Paulo diz que a fé não é viver pelo que ver, mas viver pelo que crer. A definição de fé em Hebreus 11 é tremenda, né? É a convicção de fatos que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Uma definição profunda de fé. E a Bíblia fala ali que Josué, quando Deus falou: você vai atravessar o Jordão, antes de chegar a Jericó, tinha que atravessar o Jordão. E justamente quando o Jordão estava mais cheio, ele falou: você vai, o sacerdote vai. Na hora que ele pisar a planta do pé, o Jordão vai se abrir. Amada, a maioria de nós pensa que fé é isso. Eu acredito, abre Jordão para me passar. Isso não é fé. Fé é eu sei que o Jordão vai abrir e eu vou dar o primeiro passo. Porque quando a planta do pé pisar no Jordão, ele vai se abrir. E a Bíblia, quando diz que a planta do pé do sacerdote, eu fico pensando no sacerdote, porque era um sacerdote que carregava com varas assim, né? Aquele ritual legal, bonito, né? Com aquelas roupas, ia carregando. E eu fico pensando no primeiro, né? Os 2 primeiros ali, eles olhavam para trás e sobrou para nós, né? Não, que botou o pé,
o Jordão se abriu. Fé é o elemento essencial para que você tenha acesso aos tesouros de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. A Bíblia dá a receita de agradar a Deus, tendo fé. Você precisa de fé, amado. Fé de que sua família um dia vai estar toda aqui com Jesus. Fé de que a sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio vai prosperar de forma extraordinária. Fé de que você vai conseguir um estágio, um nível emocional de compreender todas. Eu estou pregando esse mês na igreja sobre se fortalecendo na força do Senhor. Já vou pegar a terceira mensagem sobre isso. E está sendo impressionante. Por quê? Porque eu estou levando a igreja a viver por fé e acreditar na força de Deus, no poder de Deus, para vencer todos os obstáculos da vida. Porque a nossa vida é uma jornada. A nossa vida, amada, é uma trajetória estabelecida e planos por Deus. E a cada passo que eu dou, Deus tem uma medida de fé e graça para a minha vida. A cada passo que eu dou, eu tenho uma medida de fé e graça. A cada passo que eu dou, eu tenho uma medida de fé e graça. A cada obstáculo que eu venço, a cada experiência que eu passo, a minha fé aumenta, a medida de graça aumenta. E assim eu vou vivendo de fé em fé, de glória em glória. Você está entendendo? O cristão é assim. Você já parou para pensar que às vezes, amado, você olha para trás? Depois, eu hoje, a minha experiência é essa. Depois de tantos anos vivendo com o Senhor e já ter passado por tantas situações, e hoje eu olho para trás, eu olho a situação que eu passei lá alguns anos atrás, 20 anos atrás, por exemplo, e eu olho para aquela situação e falo: como é que eu pude me atormentar tanto por causa daquilo? Como que pôde aquilo me incomodar tanto? Não significa nada. Amado, não é o problema que diminuiu, foi a sua fé que aumentou. Não é o problema que diminuiu, foi Deus que aumentou a sua capacidade de graça e fé. E hoje, depois das experiências de obstáculos que você venceu na vida, você olha para trás, aquilo não é nada. Mas aquilo é um problema. Só não é para você mais hoje. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Fé de que vai dar certo. Amém, amado? Fé de que vai dar certo. Aqui está. Oração, aleluia. Eu cheguei aqui, tinha as irmãs orando ali, os irmãos orando ali atrás. Falei: opa, o negócio vai estar bom hoje. Oração, meu irmão. Tem que orar, você tem que orar a todo momento. A Bíblia fala para orar sem cessar. A gente pensa que às vezes a oração só fica aquele amado, sabe como uma das orações mais poderosas na Bíblia durou segundos? Foi de Neemias. Demorou segundos. Não é o tanto que você ora, mas é a qualidade da sua oração. É o fervor que você coloca nela, é a pressão que você coloca nela, é o coração que você coloca nela, é a certeza que tem um Deus te ouvindo. E você ora e as coisas vão acontecer. Crente tem que orar. Tem duas coisas que se o crente não faz, eu não sei se ele é crente: é ler a Bíblia e orar. Se você é crente que só fica esperando aqui domingo, amado, olha, você começa a avaliar o seu nível de fé. Todo crente tem que ler a Bíblia, todo crente tem que orar. Porque a oração é a comunicação com o céu. Eu estava certa vez buscando Deus, e Deus me mostrou que essa comunicação, amado, ela é acessível de forma poderosa. Quem descobriu isso foi Jacó. Jacó, quando dormiu com a cabeça na pedra, ele viu uma escada que subia e descia do céu. Anjo subia e descia daquela escada. Quando ele acordou, ele falou: caramba, tem uma janela no céu, e Deus quer se comunicar com a terra. Amado, oração é Deus se comunicando com a terra e trazendo a vontade dele para a sua vida. Você pode aplaudir Jesus? Quem vai orar mais agora em nome de Jesus? O sexto princípio que eu quero compartilhar com você é que Josué, ele carregava a arca da aliança.
A arca era uma caixa. Muitos pensavam que o poder estava na arca. Por exemplo, Ofni e Finéias, sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, quando foram fazer uma batalha contra os filisteus, achou que simplesmente levando a arca ia vencê-los. Foram derrotados. A arca não fez diferença. Sabe por quê? Porque a questão não é a arca, é aquilo que ela carrega. E é interessante que você vai ver o texto lá, fala, e Samuel ficou, era o único que podia levar ir com a arca. Eles esqueceram Samuel, porque Samuel carregava algo que a arca carrega. Dentro da arca tinha lá as tábuas da lei, que significa a palavra de Deus, que deve acompanhar a vida de todo crente. Dentro da arca tinha um maná. Tinha um maná, que é a provisão de Deus diária para as nossas vidas. Dentro da arca de Deus tinha a vara de Arão que floresceu, que significa o poder de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você carrega algo que você talvez nem tenha conhecimento da dimensão. Você carrega algo que é surpreendente. Você carrega dentro de você algo de Deus. E nós precisamos entender o que nós carregamos. E nós precisamos até entender para quem compartilhamos o que carregamos. A Bíblia fala do nascimento de Jesus, quando o anjo visitou Maria. Maria, tu és agraciada. Você vai ficar grávida do Filho de Deus. Do menino, você vai pôr o nome dele de Jesus. Ele vai estabelecer o trono de Davi, de Jacó, um reino sem fim. Ele é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E Maria fala, mas como vai acontecer isso se eu não tenho relação com homem algum? O Espírito de Deus te envolverá e você se encontrará grávida. E fala assim, também Isabel, sua prima, está grávida, e ela já está no 6º mês. Aquela que era estéril. E Maria diz, que se cumpra em mim segundo a palavra de Deus. Maria começou a carregar algo extraordinário dentro dela. Você carrega algo extraordinário dentro de você. O Espírito Santo está em você. Maria carregando aquilo. Interessante, amado, que quando o anjo Gabriel, que foi o anjo Gabriel que visitou Maria, se ausenta, imediatamente diz a palavra que Maria viajou, lá para as partes da montanha de Judá, para encontrar com Isabel. 150 quilômetros, essa mulher grávida sai. Por que ela não compartilhou com as pessoas ali perto dela? Por que ela não procurou o vizinho, a prima ali, a tia? Olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Por quê, amado? Porque ninguém ia entender o que Maria carregava. Todo mundo ia chamá-la de maluca, falar que você está querendo encobrir alguma coisa. Maria não falou para ninguém. Ela foi até a casa de Isabel, viajou 150 quilômetros e ela foi até a casa de Isabel. Amado, 6 meses antes, o mesmo anjo Gabriel visitou a casa de Isabel, falou para Zacarias: Zacarias, você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de João. Ele será um grande homem de Deus. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Ele andará no poder de Elias. Zacarias, mas como pode? Eu sou velho, Isabel é velha. Você vai ficar mudo, João, porque você não acreditou o suficiente. Quando Maria vai chegando na casa de Isabel, amado, deixa eu falar uma coisa para você extraordinária. Quando o que você carrega encontre com alguém que carrega semelhante a você, o poder do Altíssimo desce, o poder do Espírito Santo desce. A Bíblia diz que quando Maria chega para Isabel,
Isabel fala: bendito do Senhor que me visitou, a mãe do meu Senhor. E ela disse: a criança dentro de mim se estremeceu e encheu do Espírito. Você precisa entender, amado, o que você carrega. Você precisa entender o que você carrega. O poder do Espírito Santo, ele destrói fortaleza, ele desmorona todos os portões de ferro, todos os grilhões são destruídos no poder do Espírito Santo. Deus quer te encher hoje. Deus quer te encher hoje, cara. Deus quer te encher hoje do Espírito Santo. Ele quer derramar do poder dele sobre você esta noite. Tesouros escondidos, riquezas encobertas vão começar a aparecer na sua vida. Tesouros escondidos, riquezas encobertas vão começar a aparecer na sua casa. O sétimo princípio, aleluia. É interessante que Josué, Deus falou para Josué: no sétimo dia você vai rodear 7 vezes. E eu fiz as contas, no mínimo eles iam andar 35 quilômetros por baixo. 35 quilômetros. Depois de 7 dias já caminhando, eles estavam exaustos, eles estavam cansados. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Talvez você já está exausto e cansado de lutar contra alguns problemas que você tem lutado. Talvez você esteja exausto e cansado de enfrentar certas situações na sua vida. Mas é justamente quando você é fraco que Deus é forte. É justamente quando você não tem mais força que a força e o poder de Deus se manifesta na sua vida. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. No sétimo dia eles tinham que fazer algo, e nós vamos fazer isso hoje. No sétimo dia eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus.